Meus irmãos amados, irmãs queridas, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, seu amor insondável e a sua paz infinita possam povoar o nosso coração. Não somente agora, mas já tem feito isso desde o início deste culto, de uma forma muito especial, e por todos os dias da nossa vida. Amém? Eu tenho muito prazer em estar aqui ao púlpito, de vez em quando, convidado pelo nosso pastor, reverendo Weber Sérgio, para trazer uma palavra ao povo de Deus. Eu sei que muita gente espera que eu fale hoje sobre as qualidades do diácono. Não vou falar sobre qualidades do diácono. Nós já temos lido isso em 1 Timóteo 3, em Tito. A igreja tem recebido orientação a respeito desse assunto. Eu vou falar de um assunto muito mais abrangente e que fala profundamente ao coração de todos nós. Mas antes eu quero cumprimentar ali meu irmão, meu amigo, o reverendo Hildo Gomes dos Anjos, com sua esposa Rosane, que realiza um trabalho extraordinário de recuperação de mendigos, uma obra que eu tenho conhecido desde há muito e tenho acompanhado em oração, em louvor a Deus, e às vezes contribuindo, mas às vezes pregando lá, quando sou convidado também. E eu creio que ele é o mais novo membro dessa igreja, juntamente com a Rosane, se não dos mais novos. E eu fico muito feliz com essa bênção que nós temos da presença e da participação de nossos amados. Queridos, eu vou ler, juntamente com os irmãos, responsivamente, um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versos 7 a 21. O reverendo Weber Sérgio falou, hoje não precisa ter pressa, pode pregar a manhã toda. Aí eu pensei assim, umas 2h30, porque são 10h, 12h30, né? Seria bom. Mas como vai ter assembleia, e eu não quero cansar os irmãos, nem me cansar, porque eu também não aguento pregar tudo isso, eu vou fazer o possível para ser sucinto, falando de um assunto, de um tema que é infinitamente extenso. Não sei se notaram, eu não falei nada com o reverendo Weber Sérgio sobre o tema da mensagem, antes dessa liturgia, antes desse culto, e desde que eu cheguei aqui, eu ouvi hinos sobre amor, eu vi cânticos sobre amor, textos sobre amor, o boletim está falando sobre amor direto. E eu disse, como o Espírito Santo nos dirige. Eu não disse a ele que ia falar sobre esse assunto, mas eu vou falar exatamente sobre o amor. O amor de Deus por nós. O amor de cada um de nós pelo outro. O amor que deve existir no meio da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o texto que nós vamos ler fala exatamente sobre o amor. E vamos ler responsivamente, queridos, no capítulo 4 da primeira epístola de João, primeira carta de João, dos versos 7 a 21. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos me sucederão até o final. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Todos, ora, temos da da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos mais uma vez, queridos. Ó Senhor, dá-nos uma sede cada vez maior de crer em Ti, uma disposição de alma para de Ti receber graça, iluminação e o Teu poder para amar e sermos amados, perdoar e sermos perdoados, como Teus filhos e irmãos que somos, pela Tua imensa graça e Teu infinito amor. Em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, eu li de um autor brasileiro de renome, mas não sei a respeito da sua crença, da sua fé. Mas o que ele disse me impressionou tanto que eu fiquei pensando, será que esse homem é um servo de Deus? Ele escreveu essas palavras: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Parece um crente falando, um teólogo cristão, mas não creio que este homem seja nem teólogo, nem um crente que lê a Bíblia todos os dias. Nunca ouvi a respeito disso relacionado com a vida dele. Mas Deus usa pessoas, queridos, como Ele quer, quando Ele quer, para o propósito que Ele quer, para nos edificar, para nos chamar a atenção. Às vezes, gente que nós nem imaginamos, que creem como nós cremos, que nos dão lição de mestre. E eu vi nesse pensamento esse propósito de Deus.
Os grandes pensadores tentaram, ao longo da história, criar estruturas filosóficas para definir o que é a vida humana. Como devemos ser, como devemos pensar, como devemos nos comportar, como devemos viver neste mundo. A começar com Sócrates, que cunhou a sua máxima, Noce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Mas quando eu li isso lá atrás, e fiquei pensando no que o filósofo queria dizer, e conhecendo a Bíblia como nós conhecemos, eu perguntei, como que eu posso conhecer a mim mesmo se eu não conhecer a Deus? É Deus quem revela a mim quem eu sou, e eu não tenho condições, não tenho visão para perceber quem eu sou sem Deus se revelar a mim. Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio nos trazer o sentido real da vida. Mas depois de Sócrates vieram os filósofos racionalistas, e tanto os do passado mais distante como os do século XVII achavam que a vida humana se estriba na capacidade de pensar, de raciocinar, e divinizaram a razão. Penso, logo existo. Então, a existência do homem está calcada na sua capacidade de raciocinar. É assim que eles pensavam, é assim que eles tentaram impingir a toda a humanidade para pensar como eles e viverem como eles. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que a vida é muito mais do que razão. Para se contrapor a esse pensamento, vieram os existencialistas, agnósticos, ateus, dizendo, não é a razão que é a mais importante realidade da vida humana, é a existência. Não é penso, logo existo, é existo, por isso eu penso. E eles diziam, a vida está condicionada à existência. Mas, queridos, uma existência sem Deus vale muito pouco, quase nada. A vida sem Deus não tem significado. É por isso que os cristãos, baseados na Bíblia, declararam e declaram, relaciono-me com Deus e com o outro, por isso eu vivo. Amém, queridos? A vida se estriba numa relação vertical e horizontal. Se nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos, nós vamos ter um relacionamento correto com o nosso próximo. Isso nos leva a declarar que a vida só tem sentido quando amamos e somos amados, quando nos relacionamos com Deus e com o próximo. Porque sem este amor de Deus, queridos, quem somos nós para viver neste mundo uma vida que valha a pena? A filosofia existencialista trouxe ao mundo a ideia de que a solidão e o desespero são problemas insolúveis. Os existencialistas que eu li, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e outros, lá atrás, quando eu era apaixonado por essas ideias, hoje eu sou apaixonado por Jesus Cristo. E ali eu vi que corrigiram a palavra apaixonado por maravilhado. Gostei. Eu também fico maravilhado com o amor de Jesus Cristo na minha vida e na vida das pessoas ao meu derredor. Nós precisamos dizer aos racionalistas, aos existencialistas, agnósticos e ateus, que há
solução, sim, para o problema da angústia, para o problema da solidão e para o problema do desespero neste mundo. Eles terminavam sempre seus livros dizendo assim: a vida humana é um desespero por causa da solidão, mas não há jeito. O jeito é continuar desta forma. E desespero para Sartre era o inferno. E, de fato, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem comunhão com os irmãos, não pode ter uma vida feliz. Hoje está espalhado por aí toda essa ideia de baleia azul. Eu não sei nem o que é isso, não quero saber. Mas essa baleia azul está levando muita gente à angústia, ao desespero e à morte. E nós, cristãos, e os pais devem ter muito cuidado com seus filhos para saber o que é que eles estão vendo no computador, no seu celular, na internet, nas redes sociais. Porque, queridos, o diabo age de multifárias formas, com o único propósito: destruir o povo de Deus. Nossa vida não está alicerçada neste mundo, nem em estruturas filosóficas agnósticas, nem em pensamentos de loucos que querem se matar e fazer os outros se destruírem. A nossa vida está firmada no Senhor, em Deus, e Deus é amor. Deus é amor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 de João 4, versículo 1. Irmãos, há pessoas ao nosso derredor que estão morrendo de solidão, de angústia, de desespero. E o pastor tem falado desse púlpito aqui que nós precisamos de proclamar a verdade de Deus às pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus Cristo e um encontro com a vida abundante e eterna que só Ele pode nos oferecer. E as pessoas estão morrendo por falta do amor de Deus em seus corações, por falta de amor dos cristãos, que pode ser revelado a eles, vindo de Deus. Nós sabemos que Brasília é a cidade que proporcionalmente tem o maior índice de suicídio, por falta de Deus, por falta do amor de Deus. Isso é por causa da solidão na alma, que traz angústia e que traz desespero. João, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra, nesse texto que nós acabamos de ler, alternadamente, algumas razões, alguns motivos por que nós devemos amar. E eu gosto de ler esse texto sempre, porque cada vez que eu leio eu me sinto em falta. Sinto que eu não estou amando como devo amar. Sinto que eu estou longe dos propósitos de Deus para a minha vida. Mas, irmãos, nós não somos perfeitos, não somos completos aqui nessa terra, mas temos que buscar. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele não era completo, não era perfeito, mas ele estava buscando a cada dia, na palavra, na comunhão com o Senhor, crescer. Não que eu haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, em busca do prêmio
da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é a essência do amor. Queridos, assim como Deus é Espírito, em João 4, 24, assim como Deus é luz, em João 1, versículo 5, assim como Deus é um fogo consumidor, em Hebreus 12, 29, Deus também é amor. Deus é amor. O amor está presente em tudo o que Deus é, em tudo o que Deus faz. O amor de Deus perpassa toda a Bíblia. E é impressionante, queridos, como às vezes nós não vemos isso. Mas a Bíblia diz que até o juízo e a ira de Deus estão em perfeita harmonia com o seu amor. Esse é um grande mistério. E mistério não é para entender. Mistério é para nos tornar humildes e dependermos de nosso Deus, sendo mais obedientes para com Ele, nosso Pai Celeste, mais dóceis, mais amáveis, mais solidários com os nossos irmãos. João nos faz, pelo Espírito, um apelo ao coração, no versículo 37. Amados, amemo-nos uns aos outros. No verso 7, desculpem. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E João continua insistindo com os irmãos. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele continua: aquele que não ama não conhece a Deus. E agora, o que é que nós vamos fazer, queridos? Nós amamos como Deus nos recomenda. Nós estamos amando os nossos irmãos, o nosso próximo. Na igreja, nós temos tido uma comunidade de amor para termos uma identidade com Deus, uma identificação com Ele. A palavra de Deus diz que, assim como nós somos amados por Deus, é que nós revelamos a nossa identidade de filhos de Deus. Eu ouvi com muita tristeza de um pregador uma vez que, às vezes, nós somos cristãos teóricos e ateus práticos. É duro de ouvir isso, mas é verdade. O cristianismo não é uma religião para se professar teoricamente, cheia de deveres de vir à igreja, de cantar no coro, de fazer obra social, de fazer isso, aquilo. Queridos, se tudo isso não vier do amor de Deus por nós, para nos inspirar a amar o outro, se a nossa vida não é motivada pelo amor, ela se torna um ativismo vazio, sem significado, sem sentido. E todo esse texto de 1 de João 4 nos admoesta nesse sentido, que nós levemos a nossa fé a sério, porque a fé cristã verdadeira produz amor no nosso coração, que deve ser manifestado àqueles que estão ao nosso derredor. A segunda razão por que nós devemos amar é quando olhamos para a cruz e vemos o Filho de Deus morrendo por nós, como a expressão suprema de um amor sacrificial. Deus condenou seu próprio Filho
seu único Filho por nós, para que nós não fôssemos condenados eternamente ao inferno, se podemos usar aqui a palavra eternamente. Mas a grande bênção é que Jesus ressuscitou e nos deu a missão de amar, como Ele nos amou. E o verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação precisa ser explicada, né? O que é propiciação? Propiciação significa apaziguamento, significa satisfação, pacificação. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz como propiciação pelos nossos pecados, para apaziguar a nossa alma, para nos pacificar por dentro e satisfazer completamente as necessidades profundas do nosso coração. Queridos, o sacrifício de Jesus na cruz sangrenta satisfaz as exigências da santidade de Deus para o castigo do pecado, que devia ser nosso, a fim de nos salvar e de nos tornar santificados pelo poder do Espírito Santo. Se somos santificados, se somos santos, e Pedro diz que nós somos santos, nós precisamos viver e nos relacionar como tais, em amor. Amém, queridos? Em terceiro lugar, nós devemos amar porque o amor é a essência do testemunho cristão. É impressionante como os discípulos pregavam, proclamavam a palavra de Deus. Mas sabe quando é que os gentios se admiravam mais? Quando eles estavam reunidos, expressando o amor de uns pelos outros. E eles de longe diziam assim: vede como eles se amam. Em algumas igrejas hoje, talvez o mundo dissesse: veja como eles se dilaceram. Veja como eles se odeiam. Mas não. Vede como eles se amam. Já entrou nessa igreja muita gente. Eu sou testemunha disso pelos 29 anos que passei aqui como pastor efetivo. Gente entrando por essa porta impressionada com o amor demonstrado pelos irmãos, se abraçando, conversando alegremente, no meio de tantos problemas desse mundo. E um dia um homem chegou para mim e disse assim: é assim mesmo? Eu disse: assim o quê? Esse povo aqui é muito alegre. Eu falei: esse povo tem Jesus no coração. Que beleza quando as pessoas são atraídas pelo amor de Cristo visto em nós. No verso 11, João argumenta: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não há testemunho mais poderoso do que o amor. As palavras, às vezes, convencem, e há pessoas que têm uma capacidade tremenda de convencer pelos argumentos. Mas alguém disse que o amor arrasta. E é verdade, queridos. Eu sou uma vítima gloriosa desse arrastar do amor de Deus. Eu vi uma história muito interessante de um meninozinho que
tinha limitações físicas e a mãe cuidava muito bem dele, com tanto carinho, de vez em quando afagava, beijava. E ele foi crescendo. Um dia ele se virou para a mãe e perguntou assim: mãe, o que seria de mim se não fosse você? Eu li isso, ouvi isso e fiquei impressionado. O amor revoluciona o nosso coração. Queridos, baseado na pergunta desse menino, eu pergunto a Deus, a mim mesmo, o que seria de mim se não fosse Dona Rosa Magalhães? O que seria de mim se não fossem os Graves? O que seria de mim se não fosse a minha família? Eu creio que nem estaria no pastorado durante tanto tempo. Por causa do amor. O amor cobre multidão de pecados. O amor cobre todas as transgressões. O amor cobre os nossos defeitos. Verso 12, João diz: ninguém jamais viu a Deus. Amar vendo é uma coisa, amar sem ver é um mistério. Só pelo coração, só pela revelação dos céus ao nosso coração. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém pode ver a Deus em seu ato de amar, pois Deus é invisível. E Jesus não está mais corporalmente aqui na terra para nos falar do amor de Deus. Queridos, é uma questão de crermos ou não crermos. A única demonstração do amor de Deus que nós temos no mundo hoje é a sua igreja. Deus criou, estabeleceu a sua igreja aqui na terra pelo amor e para o amor. Se nós não demonstrarmos ao mundo, de fato e de verdade, este amor de Deus em nós, nós estaremos negando a Deus pela nossa pregação falada. As duas realidades têm que estar unidas, coerentes. Talvez, irmãos, por não vivermos esse amor de uns para com os outros como devemos, é que nosso testemunho às vezes se torna tão fraco e tenhamos feito tão pouco no reino de Deus e para o reino de Deus. Ativismo não substitui o amor de Deus em nossos corações. Versos 7 a 12, João resume seu argumento de 3 formas. Primeiro, o amor originou-se em Deus. Segundo, se manifestou em seu Filho Jesus Cristo. Terceiro, e foi demonstrado pela vida de seu povo aqui na terra, como sua igreja. Então, nós precisamos de viver esse amor em nossos relacionamentos uns com os outros. Quarto lugar, queridos, eu não vou demorar demais, não. Não vou obedecer o pastor, não. Nós devemos amar porque o amor é a segurança do cristão. É o amor de Deus que nos dá segurança. E quando nós nos sentimos amados pelas pessoas ao nosso redor, nós nos sentimos seguros. Já tiveram esta sensação? Eu tenho tido esta experiência de ver, de sentir, de experimentar o amor de Deus através de pessoas direcionado à minha vida. Isso é impressionante, queridos. No
capítulo 3, verso 16 da mesma carta, João nos mostra o parâmetro do amor que se reflete no cristianismo genuíno. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso faz a gente estremecer. Mas Deus não está mandando nenhum de nós morrer na cruz pelos outros. Jesus já fez isso. O que João está querendo dizer aqui é que nós devemos ter a disposição no nosso coração e a disponibilidade de amar as pessoas à medida que elas precisem do nosso amor e não negarmos este amor que nós recebemos de Deus. Somos devedores, Paulo diz, a todos, tanto a gentios como a gregos, como a todas as classes, a ricos, a pobres, até aos políticos, nós devemos este amor. Porque Deus nos amou e por este amor Ele nos salvou. Ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida, dedicar, consagrar a nossa vida ao amor dos nossos irmãos e do nosso próximo. No verso 18, João diz: não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais do que isso, queridos, João nos ensina que a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás é o amor. Qual é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás? É o... está fraco demais. Qual é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás? É o amor. Queridos, é bom dizer isso, alto e bom som, para a gente guardar no coração e viver. Estou terminando. Nós devemos amar, porque, segundo o apóstolo João, o amor é a nossa confiança e a nossa garantia diante do juízo final. Meus irmãos, isso é tremendo. Quando chegarmos lá, não são as obras simplesmente feitas por obrigação, por dever. Não é o tempo que você gasta trabalhando na igreja. João diz que a nossa garantia diante do juízo final é o amor. Por quê? Ativismo não substitui o amor de Deus em nosso coração. Nós precisamos de estar diante do Senhor com o nosso coração cheio de amor, demonstrado aqui na terra. João não está falando de perfeição, livre de pecado. Todos somos pecadores imperfeitos, nós falhamos, temos nossas transgressões e deslizes. E quantos, queridos? Mas há um caminho de volta para Deus. Qual é? O caminho do arrependimento. Quando nós nos arrependemos de verdade pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, pela nossa falta de amor ao próximo, Deus nos acolhe, nos perdoa, nos renova e nos envia para consertarmos as coisas. Mas lá no juízo final não tem mais volta. Lá é definitivo. João fala do amor maduro, consciente, que reconhece as falhas. Queridos, o nosso amor pelos irmãos não deve ser a base do sentimentalismo. Se precisar de admoestação, vamos fazer admoestação. Se precisar de um conselho, vamos dar um conselho. O que for necessário fazer, nós fazemos. O amor não é covarde, o amor é corajoso, é sincero. E é por isso que o amor de Deus
está relacionado com a justiça de Deus. O corpo de Cristo é assim, deve ser assim. Na igreja apostólica primitiva era assim. Na reforma religiosa do século XVI, com todas as diferenças, também era assim. Mas a base de tudo isso é o perdão dos pecados, para vivermos em harmonia com as nossas diferenças. É por isso que Melanchthon nos ensina, no essencial, unidade, no não essencial, tolerância, liberdade, e em tudo, diga, gente, em tudo, amor. Em tudo, amor. Eu gosto quando vocês falam isso, porque vocês se comprometem comigo e eu com vocês. Eu termino dizendo que João nos admoesta. Ora, temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. E Paulo faz um apelo poderoso aos Colossenses, capítulo 3, 12 a 15, na tradução atualizada, NTLH da Sociedade Bíblica. Vocês são o povo de Deus. Preste bem atenção. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Estas são as marcas dos filhos de Deus, dos membros do corpo de Cristo. Primeiramente dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes espirituais que temos na igreja, mas também de todo o povo de Deus. A igreja que vive assim, queridos, atrai pessoas a Jesus. Que Deus os abençoe.